Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Não pense que o meu coração, não pense que o meu coração é de papel. Camarão que dorme a onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme a onda leva, hoje é dia da caça, não pense que o meu coração... Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana. E hoje está especialíssimo. Você vai ver pelo nosso mosaico, tem até um convidado ali. A gente está sempre trazendo coisas novas, comentários um pouco apimentados às vezes, irônicos, sarcásticos, mas claro, sempre com muito respeito. E eu queria convidar você a participar desse franguinho com a gente. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para receber notificações e ficar sabendo que está chegando um vídeo novo, que está chegando um franguinho novo na sua mesa. E aliás, eu vou pedir para você participar do programa. Manda uma pergunta, comenta o que a gente disse, se você concorda ou não concorda, dê a sua opinião, tá certo? Então seja muito bem-vindo, que o Franguinho Sem Censura dessa semana está chegando agora. As manchetes do dia. Bi Haddad mostra capacidade de concentração espetacular e derrota a tunisiana Ons Jabeur por 2-1 e vai à semifinal de Roland Garros. Zlatan Ibrahimovic anuncia sua aposentadoria do futebol. Real Madrid anuncia fim de contrato com Karim Benzema. Segundo a imprensa da Arábia Saudita, o atacante francês já teria assinado contrato com o Al Ittihad. O anúncio deve ser feito em breve. Avião comprado por Leila para uso do Palmeiras chega ao Brasil ainda nesta semana e será branco e azul. Renato critica técnicos estrangeiros e cita Luiz Castro do Botafogo. Se fosse brasileiro, seria mandado embora. E o Renato Gaúcho reclama dessa imunidade, dessa suposta imunidade que tem o técnico estrangeiro no Brasil. Citou até o Luiz Castro. Se fosse um brasileiro, já teria sido demitido. É claro, passou uma fase ruim mesmo no Botafogo, mas agora está aí liderando o Campeonato Brasileiro. Tem uma certa razão, há uma certa imunidade sim para o estrangeiro, talvez até pelo contrato melhor amarrado, né, Renato? Os caras, quando são mandados embora, não perdoam nada, não vão à FIFA direto. Mas você, Renato, cá entre nós, vem cá, chega mais. Você não pode falar de imunidade, né? No Grêmio você também é assim, né? Pra te mandar embora do Grêmio é difícil, hein? Você precisa fazer muita coisa errada para ser mandado embora. O ídolo é assim. Mas você fez por onde? Boa, Renato. Mas pense em você também. Vamos começar? Pois é, pessoal, e a gente já começa com um tema que rende uma discussão animada. A gente poderia ficar horas e horas conversando aqui. Você já deve saber que a turma do Franguinho adora uma resenha. Mas hoje é para ser seco, é para ser curto e grosso com toda elegância. Com toda elegância como essa turma sempre mostrou nos gramados. E então, Franguinho, qual desses é o jogador que vocês acreditam ser o mais elegante? Ademir da Guia, Zidane, Falcão, Beckenbauer, Riquelme ou Didi? Joguei a pergunta e saí correndo. Bom, gente, olha, tá difícil, hein? Vou falar para você, aqui é só 10 estrelas, né? É você entrar no restaurante e pedir o cardápio e só vem coisa boa, né? Como é que você vai fazer? É duro não escolher, né? Tem que escolher, você vai pegar um pouquinho de cada um, porque, olha, Ademir da Guia, Zidane, Falcão, Beckenbauer, Riquelme, Didi. Por incrível que pareça, eu acho que o Riquelme é um pouquinho abaixo desses aí, mas jogava demais, também era bonito vê-lo jogar. Ademir da Guia, que classe, hein? Vai nesse. Pois é, eu queria todos no meu time, com certeza, esses tinham lugar garantido, mas já que a gente tem a ingrata tarefa de escolher um, eu vou ficar com o Príncipe Etíope, como assim definiu o Nelson Rodrigues. Não vi jogar, mas vi muitas imagens e muito do que se falou dele. Didi realmente era craque na acepção da palavra. Eu odeio esse negócio assim, eu não vi jogar, né? O pessoal fala assim, você não viu o Pedro Alves Cabral chegar aqui no Brasil e sabe que ele descobriu o Brasil, né? A mesma coisa. É que quando eu penso, né, em Didi e tal, os lances de tapes que a gente tem, né, de vídeos gravados, são muito curtos, né? Não dá para ter uma noção, assim. O mesmo de Ademir da Guia, né? São muito pouco material. Por isso, daí eu fico entre Zidane, Falcão e Riquelme. Riquelme tem uma das maiores apresentações que eu já vi individual de jogador contra o Grêmio numa final de Libertadores. Jogou absurdamente.
O gol do Falcão contra a Itália em 82 marcou minha infância. Né? Ele sai gritando para a câmera, esquecendo toda a sua elegância, né? Aos berros e tal. E o Zidane que ele fez com o Brasil, né? Fora 98, mas em 2006, me encantou. E pela questão visual, eu fico com o Zidane, porque tem mais material para eu falar assim, nossa, esse cara desfilava em campo. Eu tinha uma dúvida entre... Bom, todos esses nomes aí, é tudo de smoking, né? Eu tinha uma dúvida entre o Zidane e o Ademir. Até eu vi um vídeo, há uns meses atrás, de umas jogadas do Ademir, aquelas compilações que eles fazem, né? Sobre o Beckenbauer, o pessoal fala que o Beckenbauer jogou a carreira inteira sem saber a cor da grama. Mas, olha, pelo que eu vi do Ademir, eu vi bastante o Ademir naquela época, nos anos 70, no começo dos anos 70, que o Palmeiras dava aula. Eu vou ficar com o Ademir da Guia, e eu acho que na nossa votação aqui deu o Ademir da Guia por 2 votos, mas tudo apertadinho. Ademir, 2 votos, Didi, 1 voto, e Zidane, 1 voto. São ótimos votos, viu? E até o 0 voto era bom, né? Se esses caras assumissem, ninguém ia ser caçado. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Amigos, é o seguinte. Com o sucesso do Vojvoda, do Abel, do Jorge Jesus, eu queria fazer uma pergunta para vocês, direta e reta. Tem ciúme no futebol entre jogadores, entre técnicos? Existe ciúmes quando alguém faz mais sucesso do que o outro? Eu acho que existe sim, principalmente agora nessa era de importação de técnicos estrangeiros, e isso, claro, que gera uma ciumeira muito grande, mesmo porque você tem vários exemplos, alguns exemplos eu citaria, né, de treinadores que estão brilhando, que é o caso do Abel Ferreira, etc. E sempre tem o corporativismo, o futebol tem aquela coisa, né, de quando chega alguém que toma conta né, como diria o Romário, sobe no bonde e já quer sentar na janela. Então, é um fenômeno que a gente vê cada vez mais. Eu acho que a grande resposta é o trabalho, quer dizer, né, se você se irrita, se isso te incomoda, a melhor maneira de você responder a isso é mostrar que você é igual ou superior com o seu trabalho, mais do que qualquer coisa que você possa falar. Eu acho que tem ciúme o tempo todo no futebol. Se a gente for um pouquinho mais para trás, lembrar aquelas histórias de Renato Gaúcho no Rio, Romário, Edmundo, quem é o rei, quem é o bobo da corte, aquilo lá era por ciúme, né? Era ciúme de um aparecer mais que o outro, enfim. E agora, como disse o Rodrigo, essa questão dos técnicos portugueses, né, ou estrangeiros, mexe muito com a vaidade dos técnicos brasileiros. E voltou essa discussão de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira, mas na primeira vez que surgiu, nossa, teve uma rebelião quase dos técnicos brasileiros, dizendo que não era preciso, não necessário, que nós éramos autossuficientes. A gente está mostrando que não, né? E o resultado do Abel mostra assim, vocês têm que fazer muita coisa ainda para correr atrás. Acho que tem bons técnicos, evidentemente, mas assim, a forma de trabalhar precisa ser diferente do que vinha sendo. E o ciúme existe. Não só no futebol, né? Qualquer esporte, qualquer profissão, ele existe e está presente. No caso aí, no sucesso do Vojvoda, do Abel, do Pepa agora, que está fazendo um trabalho que parece ser bom, do Jorge Jesus, principalmente de 3 técnicos, vou falar dos técnicos que vocês falaram no geral, principalmente do Luxemburgo, do Renato e do Mano. O Mano, ele é especialista em ser cínico, em responder perguntas com outras perguntas. Ele responde, mas você falou isso a semana passada, por que você não está falando isso agora? Se o cara perdeu a semana passada. O Renato tem aquela coisa do Nero, né? Que grande artista esse mundo vai perder se ele não existisse, né? Mas tem muito ciúme dos técnicos, sim, e eles se sentem, assim, ameaçados. Eu acho que ciúme e eles se sentem ameaçados, com certeza. Eu acho que é humano, né? Todos nós temos uma pontinha de ciúme de alguma coisa, vaidade, e muitas vezes as pessoas ficam reclamando um reconhecimento que que seria realmente até justo, e outras vezes injusto, né? Achando que é mais do que é. Existe em toda a profissão a história do Coutinho, que tinha ciúme do Pelé. O Coutinho achava que sem ele o Pelé não existia, e todos os caras que jogaram ao lado do Pelé foram grandes, né? Enquanto jogaram com o Pelé. Tanto é que ele chegou um dia para o Pedro Luiz e falou, olha, a partir de hoje eu vou jogar com uma abraçadeira branca aqui, vou enrolar,
Porque todos os gols, as cagadas que ele faz, você fala que é minha, e todas as coisas boas que eu faço, você fala que é dele, né? Então existia essa crise entre os dois, e eles jogavam demais, né? E os técnicos também, você conversa com o jogador, tem tudo isso. O cara vive de comparação, e é uma coisa muito pública, né? Quando eu trabalhei na Jovem Pan, eu sou um cara que, quando um companheiro fazia uma matéria muito boa, eu elogiava no ar, né? E tinha gente que virava o nariz, achava... O Fred Júnior uma vez fez uma matéria com o Gilmar Mendes, numa época em que ele foi ver um jogo e que juiz não dava entrevista ainda, não como hoje, que eles são personalidades, né? E ele fez todas as perguntas possíveis e impossíveis, e o Gilmar, algumas, inclusive, até ficou nervoso com ele. E no dia seguinte eu falei para a redação, né, do jornalismo, olha, ontem, lá na Vila Belmiro, o Fred Júnior fez uma belíssima entrevista. Os caras do jornalismo não queriam usar a matéria. Se não fosse o seu Tuta fazer usar, por quê? Porque foi um outro cara que fez. Isso é ciúme, gente. E ciúme de homem é uma merda. Agora, só para apimentar o debate, em cima daquilo até que eu comentei, da coisa do ciúme e tal, você vê que os dois treinadores brasileiros que têm feito trabalhos um pouco acima da média, que seriam Dorival e Fernando Diniz, não entram nessa barca, não estão nessa... Você não lembra deles fazendo esse tipo de comentário, esse tipo né, essa espetada em treinador estrangeiro. Então, eu acho que é por aí mesmo, é coisa de fazer o trabalho e ficar quieto e mostrar em campo, né? O Dorival nem quando foi traído pelo Flamengo. Verdade. Par ou ímpar? Quem joga mais? O par ou ímpar de hoje está super tranquilo, super fácil. O que você prefere? Ou que dupla você prefere? Roberto Carlos e Cafu? Júnior e Leandro? Meu Deus do céu. Vai que é sua, Malf. Por bola, talento, eu acho que Júnior e Leandro são imbatíveis. Cafu e Roberto Carlos também chegaram perto. Eu vou com Leandro e Júnior. E, rapaz, que pergunta difícil, hein? O Júnior jogava tanto que podia estar entre esses elegantes aí que a gente citou agora há pouco, né? Era elegância em campo também. Mas eu sempre vi o Júnior mais como um homem de meio campo do que como lateral. Acho que o melhor lateral que eu vi jogar foi o Roberto Carlos. Em compensação, o Leandro foi o maior lateral direito que eu vi jogar na minha vida, né? Eu não vi os outros antes. E o Cafu é um jogador vencedor, né? Quer dizer, se você analisar por carreira vencedora, Cafu e Roberto Carlos, mas por qualidade técnica, habilidade, Leandro e Júnior, né? Eu acho que eu vou fazer Ctrl+C e Ctrl+V do comentário do Quartarolo, porque é muito por isso, né? O Cafu é aquele cara que não sabia cruzar, que dependeu, né? Que felizmente deu ouvido ao Tele e teve a humildade de trabalhar e de desenvolver um talento que depois ficou espetacular. E o Roberto Carlos tem muita coisa da força, né? A gente sempre lembra dele com a patada, aquele chute muito, muito rápido e muito eficiente. Então, talento mesmo, né? A coisa mais romântica, mas é Leandro e Júnior. Mas é uma dúvida que eu, mineiramente, acho que ficaria em cima do muro. Só para deixar claro aqui meu voto, né? Eu queria que tivesse esse jogador, assim, Leandro Júnior do lado... Não, Leandro Cafu do lado direito e Roberto Júnior do lado esquerdo. Ia ser imbatível essa dupla. Franguinho em alto e bom som. Fala Hélio Alcântara. Pessoal, uma boa dica, entre quarta e domingo, aqui na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Municipal do Pacaembu, a Feira do Livro, organizada pela revista 451, revista de livros, está em sua segunda edição. E o livro Vladimir, o Capitão da Democracia Corintiana, está presente, escrito por este que vos fala. A entrada é franca, das 9 às 9 da noite. Tem bastante stand aqui, muitos livreiros, muitas editoras, e tem também mesas de debate de temas relevantes. E o destaque brasileiro dos escritores é o Milton Ratum, o amazonense Milton Ratum. Vale a pena. Então, repetindo, Praça Charles Miller, até domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Feira do Livro. Abraço. A canja do franguinho.
Aqui, a boa música tem vez. Lady Leste, O que seu beat envolvente? vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do 1 milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do 1 milhão, a gente conversa lá atrás. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai levar, vai. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai bancar, vai. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai levar, vai. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai bancar, vai. Vamos começar. Isso aqui é arte, não pode tocar. Essa obra-prima ficou tão linda. Valorizo, botei o preço lá em cima. É só levantar a sua mão pra você dar o seu lance. Se ele for na casa do 1 milhão, esse lance vira um romance. Eu tô sem tempo pra desistência. Não sou bagunça, sou excelência. Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência. Eu sempre consigo tudo que eu quero. Antes da vírgula, mais 5 zeros. Talvez eu compre até um castelo. Só espera eu bater o martelo. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do 1 milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do 1 milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do 1 milhão, a gente conversa lá atrás. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do 1 milhão, a gente conversa lá atrás. A última volta do ponteiro. E a seleção brasileira ainda é brasileira? Ainda é nossa? Ainda tem identidade com a gente? O que diria o grande Nelson Rodrigues, que um dia escreveu: a seleção brasileira é a pátria de chuteiras? Ainda é? Hoje a gente está mais ligado nos jogadores que atuam aqui. E os jogadores da seleção jogam praticamente todos eles no exterior. Nós não sabemos mais quem é quem, não é? Vamos discutir isso aqui no Franguinho. Franguinho sem censura, com muito sabor. É um assunto saboroso, mas sinceramente que às vezes dói. Vamos lá. Eu não vejo nenhuma surpresa nisso. Eu acho que a coisa começa pela falta de resultados, né? Qualquer menino que começa a torcer no futebol, ele sempre fica atraído por aquilo, pelo time que está ganhando, pelo time que é sensação, pelo jogador que está arrebentando. E a seleção brasileira há muito tempo não tem isso, né? Desde do infame 7-1, a gente está aí numa fase de poucas alegrias e pouco a comemorar. E a CBF também tem um papel muito importante nisso, porque a partir do momento que você posterga uma escolha, você diz, não sei quem vai ser o cargo, o comandante do cargo mais importante do que seria a equipe mais importante do país, você também está dando que meio que uma banana para a seleção, dizendo, vamos levando e quando der, deu, a gente joga com quem puder. Fora aquela coisa, né, dos direitos comerciais, que a tal empresa árabe que comprou por sei lá quantos milhões de dólares e leva jogo para tudo quanto é país do mundo. Mas aquela experiência que a gente tinha de ir ao campo para ver essa seleção perto da gente, tirando a eliminatória, ela não existe mais. E agora é um período que a gente não tem, quer dizer, um ano de teste, um ano de amistoso, etc. Então, eu acho que nada mais lógico diante desse panorama. Eu acho muito que tem a questão também da identificação com o clube e seleção, né? Os jogadores que estão na seleção não são mais dos clubes do coração do torcedor brasileiro, né? E boa parte dos jogadores, eles jogam no Brasil e saem, às vezes, de times periféricos, assim, e vão fazer sucesso na Europa, porque eles saem jovens e tal, e acabam estourando na Europa, acaba indo para um time legal e acaba fazendo história. E aí você perde essa identidade, né? Quando eu comecei a ver futebol, a gente torcia para o jogador do meu time fazer gol na seleção. Tinha aquela rivalidade de quando a seleção jogava em um estado, a torcida querer que os jogadores daquele estado estivessem em campo para poder torcer e tal. Evidentemente que o mundo mudou e a necessidade disso, os melhores jogadores estão na Europa, eu não contesto isso, mas isso muda bastante. Talvez com a nova geração chegando de torcedores, essa geração criança ainda, que tem essa identificação de videogame, que faz a associação dos jogadores com o clube internacional e com que o jogador é brasileiro, possa mudar, mas
acho que é meio que um caminho sem volta. Talvez, como disse o Rodrigo, se a seleção voltar a ganhar, como a gente é brasileiro, a gente gosta do esporte quando a gente ganha, a gente viu isso no tênis, a gente viu isso no vôlei, né, no futebol, que foi a origem de tudo, talvez volte quando a seleção voltar a ganhar, os torcedores passem a gostar mais da seleção brasileira. Eu acho que a CBF e os técnicos fazem uma força danada para a gente rejeitar a seleção, né? Porque desses 23, 14 participaram da última Copa. Aí o pessoal já começa a torcer o nariz. Aí convoca-se o Rafael Veiga, o Rony, o Everton, o Pedro, e aí eles jogam 10 minutos. Todo mundo vai saber quem vai jogar o Richarlison, e o pessoal já fica com aquela rejeição. Vai jogar o Richarlison, vai jogar Marquinhos, vai jogar Thiago Silva, que não pode jogar mais. É a mesma coisa sempre. Então, eles fazem uma força danada para não ter identificação. Isso que o Ale falou, eu sou de um tempo, acho que o Quartarolo também, o Gini talvez um pouco menos, eu ficava contando, olha, na seleção, essa seleção tem 9 paulistas e 8 cariocas. Tinha essa coisa e a gente se interessava. O Brasil jogava no Brasil. Não sei se tem volta, como o Ale disse, eu acho que não tem volta, mas a CBF faz uma força danada para a gente rejeitar a seleção. Porque se convocou o Rafael Veiga, né, para aproximar, põe o Rafael Veiga um jogo inteiro, põe o Rony um jogo inteiro, vai botar 15 minutos contra a Gana, não vai resolver nada, ninguém vai se identificar com isso. E não tem que jogar contra Senegal e Gana nesse momento. Eu acho que você tem que jogar contra todos, e seleções importantes no mundo, a gente acha que tem que jogar sempre contra a melhor. É claro, seria fantástico. Mas também não tem tanto assim. Tem 6 ou 7 desse nível muito alto. E o Brasil já esteve lá. Hoje está, acho que, no 3º escalão. E há dificuldades para fazer amistosos atualmente. Hoje o calendário do mundo é mais apertado. Eu me lembro que em 70 eu tinha 13 anos de idade. Eu via a Copa toda, na casa do vizinho, que eu não tinha TV. Né? Mas quando acabava o jogo, tinha um campinho de futebol que a gente batia a bola do lado de casa. Né? Um campo torto, inclusive. Né? Ele era penso. E aí a molecada ia jogar e falava, eu sou Jairzinho, eu sou Gerson, eu sou Pelé, né? Garotada, nenhum de nós éramos, tanto é que a gente não chegou em lugar nenhum jogando futebol. Mas era a coisa que se identificava com os caras que estavam lá defendendo o seu país e ganhando jogos, né? É isso que vocês falaram. E quando acabava a Copa do Mundo, o Brasil jogava fora do país, todo mundo voltava para cá, para o bem e para o mal, ia ser bem recebido ou mal recebido, né? O que aconteceu nas últimas Copas? A maioria joga na Europa. Acaba a Copa, eles voltam para casa, só que a casa deles não é aqui. O cara vai para a França, vai para a Inglaterra, o cara não sente a presença do público. Nem para apoiar, nem para vaiar, nem para pressionar, para nada. Ou seja, a seleção não mora mais aqui, nós não temos mais nada a ver com a seleção. E a CBF é uma empresa, né? A CBF hoje é uma empresa que ganha dinheiro com futebol, não tem time, mas ganha dinheiro com os times, né? Inclusive, o nosso lá, o Edinardo, o pavão misterioso, o Edinaldo Rodrigues, ele devia ser processado pelo Real Madrid por assédio. Porque quantos nãos o Ancelotti terá que dizer para ele se convencer que ele não quer a seleção? É aquele cara que quer sair com a mulher casada e a mulher comprometida falar, não vou sair com você. E ele continua insistindo. Já está virando até assédio sexual. Tem que processar a CBF. O Real Madrid tem que processar, não é possível. E Quartarolo, em cima disso que você falou, os jogadores voltam para casa, né? E eles não voltam em voo de carreira, eles voltam com os parças, né? Um jatinho e todo mundo adulando o cara. Não, você foi muito bem, você é maravilhoso. Eles não voltam sentado como era conosco, né? Lembra? Como era com a gente, né? Entendeu? Eles voltam no jatinho e junto com os parças que só ficam puxando o saco. Eu sempre fico com essa coisa assim, pô, mais um pouquinho, né? Já tô com a barriga cheia, mas mais um pouquinho de franguinho. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o fim e vou reforçar o convite. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e participe sempre com a gente. Escreva nos comentários o que você achou desse programa, que a gente pode melhorar, uma crítica construtiva, né? Ou uma coisa que você não gostou. Fala aí pra gente fazer um franguinho cada vez mais saboroso. Um abraço para você, até a próxima semana. Tchau. Pois é, amigos. Acabou. Poxa, tava tão bom o papo. Eu vou gravar aqui, então. Tá bom. Tá, beijos. Valeu, amigo. Obrigado, amigo. O Ale, você tem 2... Ale já foi. Eu ia falar, mas ia ficar muito longo, Tony. Tem uma história do Cafu com o Tele que é muito engraçada, rapaz.
Porque o Tele pegava o Cafu, o Macedo e o Pintado, né? 3 pés duros, né? E pegava na batata da perna mesmo para ajeitar o pé para chutar. Ficava um em cada lado e o Tele né, fazia um quadrado. E o Tele batia na bola maravilhosamente bem. Aí um dia chego lá no Morumbi, o Tele está treinando o Pintado e o Macedo, né? Bate assim, bate assado, se aproxima, né? E o Tele chegava cedo e fazia os caras chegar mais cedo para treinar só fundamento. Aí eu falei, cadê o Cafu, Tele? Ele falou assim, agora ele foi para a seleção, né? Agora ele não treina mais, né? Eu falei assim, mas ele tem muita deficiência. Você sabe que é culpa do Galvão Bueno, né? Eu falei assim, como culpa do Galvão Bueno? Ele pega a bola, ele tem muita força, ele fica estourando as esteiras aqui, de tanto que ele corre no São Paulo, né? Ele pega a bola, sai correndo, vai até lá quase na linha de fundo, daí ele cruza. Normalmente ele cruza errado, ele cruza no peito do zagueiro. Se o zagueiro for bom, o quarto zagueiro, ele dá um tapa, põe nas costas dele. Mas ele corre tanto, ele tem tanta força que ele vai e mata a jogada. Aí o Galvão fala assim, grande Cafu. E ele acredita. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Só filho único, tenho minha casa pra olhar. Eu não posso ficar. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.